de mim, na sombra das... Descuida de mim, a sombra, na sombra das suas asas. Descuida de mim. Meus irmãos sertanejeiros, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. É sempre uma alegria estar aqui mais uma vez para a gente conversar, refletir e aprender juntos à luz da palavra de Deus. Hoje eu quero te convidar a pensar comigo sobre um assunto sério, delicado, mas necessário. Não é julgamento, não é ataque, não é cancelamento. É alerta espiritual. O que está acontecendo com Kleber Lucas? O que houve com a voz dele? Por que o ministério parece tão diferente do que era antes? E é sobre isso que vamos falar hoje. Durante muitos anos, Kleber Lucas foi visto como um dos maiores representantes da música gospel brasileira. Não apenas por suas canções conhecidas nacionalmente, mas pela credibilidade espiritual que seu nome carregava. Suas músicas eram cantadas em cultos, congressos e momentos de adoração, sendo associadas a uma caminhada cristã séria e comprometida. No entanto, a história nos ensina, e a Bíblia confirma, que nenhum ministério é preservado apenas pelo que foi feito no passado. A fidelidade a Deus não é um título vitalício. Ela é comprovada na continuidade da caminhada, nas escolhas, nos posicionamentos e na coerência entre discurso e prática. Com o passar do tempo, o que se percebeu foi uma mudança gradual, porém clara, na condução de sua vida pública e ministerial. Não se tratou de um único episódio isolado, mas de uma sequência de atitudes que começaram a gerar desconforto dentro da igreja evangélica. Declarações públicas relativizando verdades espirituais, críticas a símbolos históricos da fé cristã, e uma aproximação cada vez maior de pautas ideológicas incompatíveis com o Evangelho passaram a fazer parte de sua trajetória. Um dos pontos mais sensíveis desse processo foi sua postura diante da própria fé cristã. Quando um líder espiritual passa a tratar princípios bíblicos como algo negociável ou subjetivo, ele deixa de edificar e passa a confundir. A Bíblia não muda conforme o tempo, nem se adapta às conveniências culturais. Ela permanece sendo a mesma, absoluta e imutável. A crítica ao hino Alvo Mais que a Neve, por exemplo, não foi apenas uma opinião estética ou musical. Foi uma afronta direta a um cântico fundamentado nas Escrituras, inspirado no Salmo 51, versículo 7. E que há décadas conduz gerações ao arrependimento e à reflexão espiritual. Ao desqualificar esse hino, o que se viu foi um distanciamento preocupante da simplicidade e da reverência que sempre marcaram a fé cristã. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O sangue de Jesus tem o poder de transformar a nossa vida, tirar toda a sujeira do pecado e nos tornar branco. A neve é branca. Isso é a mais pura verdade, ninguém pode mudar isso. Então, que a gente possa saber que a Bíblia é fiel, que a Bíblia não mente, que a gente possa parar com esse tal de mimimi. Por favor, né, gente? Fala sério. Não cospe no prato que comeu, não, que isso é feio demais. Muito feio. Outro fator que contribuiu para o desgaste de sua imagem foi a associação constante com figuras políticas, acompanhada de declarações públicas que exaltavam homens.
Enquanto o reconhecimento explícito da soberania de Deus se tornava cada vez mais raro, a Escritura é clara ao afirmar que toda a glória pertence ao Senhor e que Ele não divide sua glória com ninguém. Quando essa verdade é ignorada, o ministério entra em rota de colisão com os princípios divinos. O próprio Kleber Lucas relatou ter recebido advertências claras ao longo do caminho, inclusive de pessoas simples, fora dos holofotes, mas sensíveis à voz de Deus. A Bíblia mostra repetidamente que o Senhor usa quem Ele quer para alertar, corrigir e chamar ao arrependimento. Ignorar esses alertas nunca foi, em nenhuma época, uma decisão sem consequências. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Eu sou muito grato. Eu já estou na cultura, vendo a cultura gospel florescer no Brasil há pelo menos 38 anos, indo para 39 anos. Eu sei, e a senhora sabe também, o que era sair de Goiânia e ir cantar em Salvador de ônibus, pegando uma estrada que era praticamente impossível, era quase 2 dias viajando para lá. Eu sei o que era chegar no Maranhão, na terra de Elisiane, a dificuldade que era chegar no lugar. Eu vi o florescer da cultura gospel no Brasil nos últimos 38 anos. E eu vi a diferença que os seus governos têm feito no Brasil. O acesso, a cultura gospel no Brasil, ela floresce a partir de acesso. A capacidade e a oportunidade que a gente teve de chegar nos lugares e lá longe, bem longínquo, e ver que havia pavimentação. Havia uma história sendo feita. Então, esse momento, ele está sendo a soma de todo um acontecimento, de toda uma história de um Brasil que, nos últimos anos, viveu e vive esse avanço e oportunidade compartilhada com todo mundo. Cada pastor aqui, cada pastor do Brasil tem uma história com a música gospel, com a cultura e com os acessos que foram dados pelo seu governo. Eu chego aqui com muita alegria, com muita honra. Essa música que eu fiz Eu entro no Uber. E a pessoa está me levando, ele estou com meu filho. Esse dia eu estava conversando com o Rafa, meu filho, indo no Uber, no estúdio que estava gravando uma música com o Chitãozinho Chororó, estava gravando uma das músicas do meu filho, a gente está aqui conversando, e o rapaz do Uber quieto, né? E eu falei assim, suspeito, quando é quieto assim, quando a gente desceu do Uber, o rapaz abriu a janela e falou, vocês precisam se converter, você está longe de Jesus, você vai para o inferno. Acelerou o carro e foi embora, assim, sabe? Eu tenho vivido essas experiências assim, místicas esses dias. E então, algo começou a se tornar visível aos olhos de todos. A perda progressiva de sua capacidade vocal. A voz que um dia foi instrumento de edificação passou a falhar de maneira constante. Apresentações recentes revelam dificuldades evidentes, notas que não se sustentam, interrupções frequentes e a dependência de recursos externos para conseguir concluir uma canção. Descuida de mim, a sombra, na sombra das suas asas. Descuida de mim. Eu amo a sua casa. Se uma porta se fecha aqui, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Descuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aqui não se trata de zombaria nem de insensibilidade humana, trata-se de análise. Quando um dom é concedido por Deus, ele vem acompanhado de responsabilidade espiritual. A Bíblia mostra que dons podem ser retirados, ministérios podem ser interrompidos e talentos podem se esvaziar quando deixam de cumprir o propósito para o qual foram entregues. À luz das Escrituras, não é incoerente considerar que essa perda seja mais do que um problema técnico ou físico.
A palavra nos ensina que Deus disciplina aqueles a quem ama e que ninguém pode brincar com as coisas sagradas sem enfrentar consequências. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Afirma Gálatas 6,7. A grande questão aqui não é condenar uma pessoa, mas compreender um princípio espiritual. Ministérios não caem de repente. Eles se desgastam quando o temor se perde. A unção não se sustenta onde o orgulho se instala. E o dom não permanece quando a glória deixa de ser atribuída a Deus. Esse episódio serve como um alerta sério para todos que exercem algum tipo de ministério. Não importa o tamanho da plataforma, a quantidade de seguidores ou o reconhecimento público. Quando Cristo deixa de ser o centro, tudo começa a ruir, ainda que lentamente. A lição final é clara e inegociável. Deus continua sendo Deus, soberano e santo. Ele levanta e ele abate. Ele concede dons e também os recolhe. Nenhum talento é maior do que o temor ao Senhor, e nenhum sucesso compensa a perda da presença de Deus. Que isso sirva como reflexão profunda para todos nós. Porque ministério não é palco, não é fama e não é aprovação humana. Ministério é responsabilidade, submissão e fidelidade até o fim.